Especialista em Direito do Consumidor, Niverson Moura, para saber os detalhes dessa decisão. Niverson, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade. E eu já pergunto para você o seguinte: tem uma quantidade mínima de água que os festivais e os grandes eventos devem distribuir para o público? Bom dia, Laís. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Laís, de maneira objetiva, não tem uma quantidade mínima. Ela, na verdade, conforme a portaria editada agora pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é a portaria 44, de número 44, que foi publicada dia 27 de agosto, não tem quantidade mínima. Ela deve ser proporcional ao tamanho do evento. Ela deve garantir, a produção do evento deve garantir de maneira proporcional o acesso do consumidor, do usuário, da pessoa que estiver aproveitando o evento, deve garantir acesso a ilhas de hidratação, deve distribuir água, deve ter locais para tanto o consumidor pegar gratuitamente a água, ou também até comprar, caso queira, de modo que, obviamente, a pouca quantidade de ilhas de hidratação não seja utilizada como uma forma de direcionar a pessoa a comprar água, por exemplo, ou comprar algum outro líquido, ou até mesmo se alimentar. Essa situação, essa obrigatoriedade vai para todos os eventos que envolvam público daqui até 25 de dezembro. Essa portaria é levada por 120 dias e tem abrangência nacional. Pois é, você falou aí, né, sobre as ilhas de hidratação. Eu lembro que, por exemplo, no Rock in Rio, né, muita gente falava o seguinte, que poderia entrar com uma garrafinha transparente e lá tinham pontos onde as pessoas enchiam, outras pessoas, né, estavam com galões de água que enchiam essas garrafinhas. Por exemplo, Niverson, o evento ele pode deixar essa água num ponto fixo, né, ali, para que todo mundo saiba que naquele ponto existe essa ilha de hidratação, ou também a portaria prevê, por exemplo, que pessoas circulem levando essa água para o público. Porque a gente sabe, por exemplo, aqueles fãs que querem ver uma determinada atração que ficam ali na grade, muito raramente eles vão conseguir sair de onde eles estão, né, para ir até outro local do evento buscar essa água. Exatamente, Laís. Excelente observação. Tanto uma coisa quanto outra, porque a portaria fala primeiro em garantir o acesso gratuito de garrafas de uso pessoal. Então, o usuário, ele pode levar a sua garrafa, na verdade, até antes mesmo da portaria, por uma interpretação do próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39, inciso 1º, que fala da famosa venda casada, o consumidor não pode ser forçado a adquirir um produto ou serviço em virtude de já ter adquirido um outro produto ou serviço. Para ser mais claro, se eu, consumidor, comprei o ingresso do show, eu quero assistir o evento, eu não sou obrigado por exemplo, adquirir a comida ou a bebida que é comercializada dentro daquele evento. Eu posso levar a minha bebida, isso com um detalhe, desde que em um recipiente que não coloque em risco também as pessoas lá dentro. Então, se lá dentro vem garrafa plástica, garrafa de água ou latinha de refrigerante, eu, como consumidor, posso entrar com uma garrafa plástica, com meu líquido e com meu refrigerante em lata, por exemplo. Se dentro do evento, e também não é permitido, obviamente, vender garrafa no vaso de vidro, vender garrafas, litro de bebida, por exemplo, num objeto, ou num long neck, por exemplo, uma garrafa de algum destilado, que pode ser utilizado em uma briga, infelizmente, e acabar ferindo outras pessoas, obviamente eu também não posso entrar no evento com uma garrafa de alumínio, por exemplo, mesmo sendo de uso pessoal, e isso gera um risco porque ela pode ser arremessada contra outra pessoa. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, tanto uma coisa quanto outra, tanto a depender do tamanho do evento, que deve ter várias ilhas de hidratação para que o consumidor possa encher sua garrafinha ou pegar geralmente aqueles copos que já vem vazado, ou até mesmo garrafa sendo distribuída, ou como também a produtora pode, com pessoas destinadas para essa finalidade, distribuir a água para os participantes, como por exemplo o pessoal da grade, porque essa portaria também define que a estrutura deve assegurar
um rápido acesso de profissionais que atuam com resgate, por exemplo, para resgatar pessoas que, por exemplo, passem mal, ou em virtude da grande quantidade de pessoas, ou do clima que esteja seco, quente, por exemplo, como foi até passado recente, agora há pouco pela Rádio Cidade, grande parte dos estados do nosso país estão enfrentando um clima seco, estão com escassez de chuva. E isso, aliado à temperatura, acabam gerando uma baixa umidade relativa do ar. Isso, a garganta fica seca, o pessoal adoece com certa facilidade e, obviamente, tem que se hidratar com frequência para poder evitar uma situação pior ou uma tragédia como a que aconteceu no ano passado com a fã da cantora Taylor Swift, que quando estava fazendo turnê, acabou, infelizmente, a fã da cantora acabou falecendo em virtude dessa dificuldade do acesso à hidratação, à água, enfim. E em virtude disso foi que, já no ano passado, em novembro, 18 de novembro, a Secretaria Nacional do Consumidor tinha editado essa portaria, na época a portaria de número 35, obrigando que os produtores desses eventos disponibilizassem essas ilhas de hidratação e, obviamente, não impedisse o acesso de consumidores com garrafas de uso pessoal ou copos, porque, inclusive, é importante lembrar, Laís, que, infelizmente, algumas produtoras impedem o consumidor de entrar com seu copo, com sua garrafa, que é um modo de forçar ele a adquirir dentro do show aquele copo personalizado do evento, aquela garrafa, e isso, de certo modo, é um absurdo. Primeiro, pelo fato de que é a mesma lógica do cinema. Você compra o ingresso do cinema e você pode entrar com o seu salgadinho, com sua pipoca, com o seu alimento adquirido em outro local, para que você não seja obrigado a só adquirir os produtos comercializados no cinema. A lógica é a mesma. Ô, Niverson, e quanto a punições? Essa portaria prevê alguma punição para aqueles eventos que não seguirem essa orientação, né, de não disponibilizar essa água para o pessoal, para o público que vai acompanhar as apresentações? Laís, a portaria ela não deixa claro o valor da punição, ou qual seria essa punição. Ela explicita que a obrigatoriedade da fiscalização caberá aos órgãos da administração pública, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, sendo o principal deles, obviamente, o PROCON. Então, o PROCON municipal como o PROCON estadual podem fiscalizar para verificar se a portaria está sendo cumprida por esses eventos que, no caso agora, aqui no nosso país, vão acontecer de agora até o dia 25 de dezembro, caso a portaria não seja prorrogada. Então, o valor da multa, ela varia, porque, por exemplo, qualquer evento privado, é importante que fique claro para o consumidor de um modo geral, qualquer evento privado, o PROCON precisa tomar conhecimento. O PROCON, por exemplo, um evento privado vai acontecer aqui em Caruaru, o estabelecimento, a produção do evento, que vai vender ingresso, deve oficiar o PROCON, deve informar todos os detalhes com relação ao evento. Quantidade de ingressos, estimativa de público, que horas começa, que horas termina, quais são as atrações, e nesse caso agora, as informações quanto à disponibilidade de água e de distribuição de água e das ilhas de hidratação, que é para o PROCON ficar ciente de que a portaria, de que o estabelecimento, de que a produção vai respeitar essa portaria. Se ficar identificado que o estabelecimento, que a produção do evento não disponibiliza de ilhas de hidratação, o PROCON pode adotar várias medidas contra a produção, inclusive interditar ou não permitir que o evento aconteça enquanto a portaria não seja cumprida integralmente pelos produtores do evento. Então, a punição varia desde uma notificação para que o estabelecimento responda ao PROCON e justifique ou comprove que está cumprindo a portaria, ou também a punição pode ser a interdição do local e a não realização do show em virtude do não cumprimento da portaria, ou também, inclusive, a aplicação de multa
a multa pecuniária, valor pecuniário, que essa multa, é importante que seja dita, ela pode variar de R$ 600 até um máximo de R$ 9 milhões. E esse valor, ele pode ser aumentado em virtude da gravidade, da quantidade de consumidores atingidas, se por acaso alguém vir a passar mal, ou pior, vir a falecer, essa situação se agrava ainda mais. Perfeito. E reforçar sempre a importância da parceria do consumidor, né? Para levar a conhecimento das autoridades, né, o que não está sendo cumprido, o que não segue aí as recomendações e as leis. Niverson, muito obrigada, tá, pela participação hoje com a gente, trazendo o detalhamento dessa portaria, porque às vezes é tanto juridiquês, né, que sai numa portaria assim, que a gente não entende e o público precisa ficar sabendo, principalmente o pessoal que vai para esses grandes eventos, né, que tem que saber qual é o direito deles. Muito obrigada e até a próxima, tá? Exatamente isso, Laís. Nós que agradecemos, estamos à disposição sempre que precisarem, e o consumidor ele tem que ser devidamente informado, e por vezes, de fato, a gente tem que traduzir algumas portarias e alguns direitos que o consumidor possui, mas o que é importante você saber? Você vai para um evento público, você vai para um evento público ou privado, você comprou um ingresso, você pode levar a sua bebida, você pode levar a sua comida, desde que esteja num recipiente que não gere risco para quem está lá dentro, e agora a portaria deixa isso um pouco mais claro, em virtude da situação de seca, em virtude do clima que atualmente acaba sendo, como eu poderia dizer, os efeitos do clima atual que nosso país possui, até o momento, faz com que você necessite se hidratar com maior frequência, e isso tem que ser garantido para o consumidor, obviamente, para evitar que alguém passe por algum tipo de dificuldade em sua saúde. Então, um grande abraço, Laís, a todos que fazem a Rádio Cidade e todos que nos acompanharam. A gente agradece. A gente conversou agora com o Niverson Moura, que além de coordenador da 4ª Ciretran aqui em Caruaru, também é advogado especialista em direito do consumidor, falando sobre a portaria, né, que obriga aí que grandes